Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos de 7º ano. Eu sou a professora Bruna, professora de ciências, e vamos dar início hoje à nossa 8ª aula aqui no canal. Vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula passada, beleza? Então, eu trouxe duas questões para a gente fazer a correção, tá? A primeira questão, ela diz assim: assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. E a resposta correta vai ser a letra E. A temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, um determinado corpo. Então, quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. A quinta questão foi aquela questão de cálculo, certo? Nela vem dizendo assim: utilize a equação de transformação para encontrar o valor correspondente a 45 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então, nós vamos fazer uma transformação de unidade da escala Celsius para Fahrenheit. Como é que eu faço? Usando aquela equação simples. Vamos lá ver no quadro? A equação de transformação de Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar esta equação, tá? Temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, vamos transformar o valor que nós recebemos na questão. Então, o valor é 45. Então, onde tem temperatura em Celsius, eu vou colocar 45. Então, 45 dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vocês estão lembrados o que significa esse 32? É o ponto de fusão, ponto de congelamento da água quando ela está em Fahrenheit, certo? Então, vamos lá dar continuidade à nossa equação? Vamos para outra etapa. Quanto vai ser 45 dividido por 5? Essa tá fácil, né? A tabuada de 5. 9 multiplicado por 5 vai ser igual a 45. Ou seja, 45 dividido por 5 é 9. Igual, dando continuidade, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E agora, professor, o que é que eu faço? Vou juntar termos semelhantes. 9, quem está dividindo passa o quê? Multiplicando. 9 vezes 9 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Posso fazer essa subtração? Não, porque temperatura em Fahrenheit é uma variável, ainda não sei o valor dela. Posso fazer essa multiplicação? Posso. Quanto é 9 vezes 9? 81. Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Mais uma vez, eu vou juntar os termos semelhantes. 32, que está desse lado negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, 81 mais 32 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit. Vamos subir aqui. 81 mais 32, 81 mais 32. 2 mais 1, 3. 3 com 8, 11. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 113. Resposta alternativa, letra D, certo? Quando a temperatura em graus Celsius for 45, em Fahrenheit vai ser 113, tá certo? Então, vamos dar continuidade e vamos iniciar o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre troca de calor e equilíbrio termodinâmico. Então, na troca de calor, nós iremos estudar temperatura, nós vamos rever o que é a temperatura, o que é o calor e o que significa a sensação térmica, beleza? Então, vamos lá. Temperatura. Vocês estão vendo aí 3 recipientes, certo? Nele eu tenho um sólido, um líquido e um gás. E o que vai ser a temperatura, minha gente? Lembra lá da nossa primeira questão? Vai ser o estado de agitação
das moléculas. Então, a temperatura vai ser a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E qual vai ser essa relação? Vejam aí na imagem. Eu tenho uma setinha. Temperatura em amarelo, ou seja, ela está aumentando. A agitação das moléculas logo embaixo em vermelho está o quê? Aumentando também. E a interação entre as moléculas vai estar diminuindo. Quando ela está em temperatura menor, as moléculas vão estar mais juntinhas. Em temperatura maior, elas vão estar mais afastadas. E calor? Calor vai ser a energia em trânsito. A energia que vai estar passando de um corpo mais quente para um corpo mais frio, certo? Então, vai ser a energia que vai fluir de um corpo para outro corpo. E nós dividimos esse calor em duas partes. Calor sensível e calor latente. O calor sensível vai ser assim. Vocês vão imaginar agora uma barra de ferro, certo? Então, aquela barra de ferro, ela é um bom condutor de energia, de calor. Ela vai receber ou perder temperatura. Receber ou perder calor ali naquela situação. Então, esse calor que essa barra está perdendo ou está ganhando vai ser denominado calor sensível, pois ele troca apenas a variação de temperatura, certo? Então, no calor sensível, eu só vou ter uma troca de temperatura. Vamos dar um exemplo. Se ele estava em 45 graus Celsius, ele foi para 100 graus Celsius. Houve apenas uma troca de temperatura. Ele vai continuar sendo a barrinha de ferro. Um exemplo, a água ali. Vejam lá na imagem. Eu tenho um recipiente com água quente e um recipiente com água fria. Quando eu misturo essas duas águas, ela vai ficar com a água morna. A temperatura da água vai variar, mas ela vai continuar sendo água no estado líquido. Beleza? Então, vamos lá. O calor latente, ele vai ser diferente do calor sensível, porque ele não vai mudar a temperatura. Ele vai permanecer com a mesma temperatura, porém, ele vai modificar o estado de agregação daquela substância ou daquela matéria. Por exemplo, o gelo. Vamos lá. O gelo, ele tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius. O ponto que ele vai congelar a água, vai deixar do estado líquido para passar para o estado sólido, em forma de gelo, certo? Quando eu vou medir aquela temperatura do gelo, com que eu meço mesmo a temperatura, minha gente? Com o termômetro, isso mesmo. Então, quando eu pego o termômetro e vou aferir a temperatura daquele gelo, eu vejo que ela está em 0 graus Celsius. Quando ele vai passando, recebendo o calor do ambiente, aquele gelo vai fazer o quê? Derreter. Naquele espaço de tempo que o gelo está derretendo, eu vou ter o calor latente. Ele vai permanecer com a mesma temperatura, porém, o seu estado físico está mudando. Então, isso é o calor latente. E o calor, ele pode se propagar de 3 formas diferentes: por condução, por convecção e por irradiação. Olha aí na imagem. Eu tenho a radiação passando desse forno elétrico. Vejam que não tem chama. Então, o forno elétrico, ele está irradiando calor para aquela panela de aço. Lembra que o aço é um bom condutor de calor? Então, esse aço, ele vai esquentar a partir do momento que eu estou recebendo a radiação do calor do fogão, certo? Então, a mesma coisa acontece com o Sol. A Terra fica próxima do Sol? Não, ela fica bem distante. Mas nós não sentimos o calor que vem do Sol? O calor que vem do Sol é um calor que vem através da radiação solar, dos raios solares. Então, isso acontece nesse momento aí. Então, a radiação é esse processo de saída de calor de um recipiente para outro, sem que precise ter o contato, apenas com a emissão da radiação, tá? Então, essa panela, ela vai estar aí esquentando através desse processo de radiação, e dentro dela, ela vai ter um líquido. Por exemplo, vamos dizer a água. A água, ela vai receber o calor vai estar sendo propagado da panela para a água através da conversão térmica. E como vai ser isso? O líquido frio tem propriedade de descer, e o líquido que está quente, recebendo o calor da panela, tem propriedade de subir. Então, esse looping vai fazer com que aquela água fique quente. Então, o processo de propagação de calor
do aquecimento da água na panela é por convecção. E o processo de propagação de calor da panela de aço inox para a nossa mão é por condução. Então, quando eu tenho contato com aquela panela, a minha mão vai entrar em contato com o aço e aquele aço, que é um bom condutor de calor, vai fazer com que eu sinta o calor daquela panela. Por condução, por contato, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam um experimento em casa, bem simples. Vocês vão pegar água morna, água em temperatura ambiente e água gelada, certo? Então, vocês vão pegar 3 recipientes, vão colocar em cada um o tipo de água e vão fazer assim. Com o dedo indicador da mão esquerda, vocês vão colocar dentro da água morna, certo? Com o dedo indicador da mão direita, vocês vão colocar dentro do recipiente com água gelada. Então, depois de um tempinho, vocês vão pegar o dedo e vão colocar dentro do recipiente com água em temperatura ambiente. E o que é que vai acontecer? Vocês vão ter a sensação, no dedo que estava dentro da água quente e foi colocado na água de temperatura ambiente, que aquela água está gelada, certo? E aquele dedo que estava dentro da água gelada e foi colocada na temperatura ambiente, vocês vão ter a sensação de água quente, naquela água que estava em temperatura ambiente. Por quê? Porque aqueles 2 dedinhos de vocês vão estar acostumados com aquela sensação térmica, aquela sensação de calor e aquela sensação de frio. Quando vocês mergulham na água em temperatura ambiente, vocês vão sentir essa variação. E isso é chamado de sensação térmica. Nós percebemos a sensação térmica através do nosso tato, tá? E essa sensação térmica é um bom indicador de quantidade de temperatura, minha gente? Não, né? Para quantificar a temperatura, nós vamos precisar de um termômetro, não é isso? Então, eu trouxe para vocês agora o calor no nosso cotidiano. Como nós vemos essa propagação do calor no nosso cotidiano? Tem aí a imagem de um raio-x de um fio de cabelo. O fio de cabelo, ele tem essas cutículas, vocês estão vendo? Parece uma escaminha, não é? Essas cutículas, elas ficam abertas. Quando vocês vão a um salão de beleza, um salão especializado, fazer um tratamento de cauterização, então vocês vão receber um produto no fio de cabelo de vocês e com a ajuda do secador ou da chapinha, que são condutores de calor, vocês vão ter a selagem daquela cutícula. Eu mesmo vivo num salão dando pisa nesse cabelo para ver se ele fica lisinho. Lógico, é um gosto meu, tá, minha gente? Então, eu gosto do meu cabelo lisinho, então eu uso o calor a meu favor. Vou lá no salão, utilizo o secador para que meu cabelo fique lisinho. Troca de calor no banheiro. Como acontece? Quais são os equipamentos que a gente usa para ver essa troca de calor? Eu trouxe aí 2 imagens. Um de um secador de mãos, que nós encontramos normalmente nos shoppings, né, nos banheiros dos shoppings. E trouxe a imagem também de um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, quando está em dia quente, a gente não gosta de tomar aquele banhozinho, em dias frios, quer dizer. A gente não gosta de tomar aquele banho bem quentinho. Então, como é que acontece esse processo de troca de calor no chuveiro? Ele vai ter um equipamento chamado de resistência, certo? Então, através da energia elétrica, o mecanismo dentro do chuveiro vai aquecer aquele ferrinho e eu vou ter uma passagem de troca de calor do ferrinho para a água que vai estar dentro do chuveiro. Por isso que quando tomamos banho, aquela água está quentinha. E agora na cozinha, eu tenho a imagem de um forno elétrico, de um micro-ondas e de uma fritadeira elétrica, né? Um air fry. Como é que acontece a troca de calor nesses equipamentos? Vamos pegar a air fry, tá? A air fry é uma fritadeira elétrica, ou seja, ela não tem contato com o fogo, né? Então, ligando ela na tomada, através da energia elétrica, eu vou ativar um mecanismo dentro dela, que vai fazer com que um ventilador pequenininho lá funcione. Então, ele vai gerar calor lá dentro. Aquele ventilador vai gerar calor e vai fazer com que o ar circule dentro daquele recipiente e frite o alimento que eu estou desejando. A troca de calor nos quartos, nas salas. Nós estamos vendo
um ar-condicionado e um aquecedor elétrico. Como é que acontece com esse aquecedor? Só em cidades muito frias, que não é o caso da nossa, cidades de outros países, é comum encontrar nas casas esse aquecedor, certo? Então, esse aquecedor ele tem a propriedade para aquecer o ambiente, como o nome dele já diz. E como é que ele faz isso? Ele aquece o ambiente por convecção térmica. O calor que sai dele, lembrando, vocês estão lembrados que os gases quentes, eles têm propriedade de fazer o quê? Subir. E o ar frio tem propriedade de descer. Então, vai acontecer aquele looping daquela panela, lembra? Então, o calor que vem daquele aquecedor vai subir, aquecer aquele ambiente, chega lá no topo, esfria, desce novamente, esquenta, sobe. Então, vai ser esse processo. Por isso que o aquecedor fica na parte de baixo. Por quê? Porque o ar tem tendência a subir, ou seja, de chegar até a gente. Já o ar-condicionado é o contrário. O que é que acontece com o ar-condicionado? Ele não gela ar frio, então ele vai ficar na parte de cima. Então, ele vai descer o ar frio para refrigerar aquele ambiente. Temos também a troca de calor, a passagem de propagação de calor por radiação vindo do Sol. Vocês estão vendo aí os equipamentos que utilizam a energia solar, que é uma energia que nós estamos vendo crescer muito durante esse tempo, né? Então, está sendo mais comum encontrarmos algumas residências, alguns estabelecimentos que utilizam a energia solar, trocando a energia que vem através das hidrelétricas, né? Então, aquela energia, lá no nosso caso da CELP, essas casas que possuem, estão cortando para utilizar totalmente a energia que vem direcionada do Sol. Como é que isso acontece? Lembra da radiação do Sol? O Sol vai vir, vai emitir a luz, né, o calor, a placa vai absorver aquele calor e ela vai gerar energia para aquela casa. Ela pode gerar energia elétrica ou ela também pode aquecer os líquidos da casa, tá? A parte hidráulica da casa. E a troca de calor nos carros? Minha gente, eu não sou muito de mexer em carro, não. Quer dizer, eu nem dirijo, eu não sei praticamente de nada, né, de um carro. Mas eu sei que um carro, ele tem um sensor. Esse sensorzinho que vocês estão vendo aí na imagem. Vejam aí, estão vendo o grau Celsius que está sendo utilizado? Temperatura em grau Celsius. Ou seja, esse carro é do Brasil. Se fosse nos Estados Unidos ou na Inglaterra, no lugar do grau Celsius estaria o quê? O Fahrenheit, isso mesmo. Vejam, esse sensor vai indicar como está a temperatura do motor do meu carro. Normalmente os carros, eles têm o motor na parte da frente, não é isso? Então, ali vocês estão vendo a imagem de um motor saindo fumaça. Esse sensor vai me dizer como está a temperatura lá dentro daquele motor. Como acontece? O carro, ele tem dentro dele um sistema de resfriamento, né? Um potinho com água, que vai resfriar todo aquele sistema mecânico do carro. Então, quando aquele sistema de resfriamento dá problema, a temperatura daquele motor, veja, o motor está lá trabalhando, né? A temperatura daquele motor vai fazer o quê? Vai subir, certo? Então, o sensor vai me indicar que aquele carro está com a temperatura elevada. E nós temos que ter cuidado, porque esse motor pode fundir. E o que é fundir, professora? Ele é praticamente feito de metal, né? Esse equipamento todo do carro. Então, quando ele funde, ele vai meio que derreter com excesso de temperatura e vai fazer com que aquele carro tenha problemas mais graves, tá? Então, esse é o processo de troca de calor dentro do motor de um carro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, minha gente. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.